considero duvidoso, é com este tema que eu abro o sermão desta noite. A propósito, irmãos, existe de fato um lado negro na oração? Assim, se você trouxe a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, eu lhe convido a abri-la no livro dos Salmos, Salmo número 129. Mantenha a Escritura Sagrada aberta durante toda a exposição do texto sagrado, aberta ou ligada. Desse modo, vamos continuar a nossa jornada através dos Salmos dos Degraus hoje. Mas antes de fazer a leitura da Palavra de Deus, vamos orar. Vamos olhar mais uma vez para Deus em oração, em busca de sua ajuda, em busca da sua bênção. Assim, oremos todos nesta hora. Pai Celestial, nós estamos diante de um salmo que considero um salmo muito difícil. Mas, apesar disso, Senhor, este salmo faz parte da Tua santa e sagrada e inspirada Palavra de Deus. Desse modo, Senhor, ensina-nos a verdade que queres que aprendamos ainda nesta noite. Portanto, atende ao nosso pedido, por meio do Teu Santo Espírito e por amor do Teu Filho, Jesus Cristo, pelo qual oramos esta noite em Seu nome. Amém, amém e amém. Agora, irmãos, como de costume e em uníssono, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, número 129. Vamos lá? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Irmãos, esta foi a leitura da santa, inspirada, inerrante, autoritativa, suficiente e invencível Palavra de Deus. E Ele possa escrever sua verdade eterna em nossos corações. Sabe, meus irmãos, de acordo com o pastor Stefan Yuyan, o Salmo de número 129 é um problema para algumas pessoas. Sabe, talvez até para você também. Por quê? Porque, irmãos, está entre os salmos imprecatórios e os salmos imprecatórios. Muitos não conseguem entender a razão, o significado desta literatura. Sabe, esta não é uma palavra que usamos com frequência. Aliás, você usa a palavra imprecação, você usa a palavra imprecatório no seu linguajar, no seu vocabulário, no seu dia a dia? Aliás, quando foi a última vez que você pronunciou a palavra imprecatório? Você se lembra? Não se lembra?
Então, se você não se lembra, eu preciso ajudar você. Sabe, eis uma definição simples. 2 pontos. Imprecar significa proferir uma maldição. O que significa imprecar? Correto, significa proferir uma maldição. Veja que os salmos imprecatórios, portanto, são aqueles em que o autor pede que Deus amaldiçoe seus inimigos. Veja só. Desse modo, veja alguns exemplos que eu separei aqui para os irmãos conhecer. Davi disse, analisa só o conteúdo da oração de Davi. Davi disse, a morte os assalte e vivos deixam a cova. Salmo 55, verso 15. No Salmo 58, 6, ele disse, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Salmo 58, verso 6. No Salmo 69, 28, Davi disse, sejam riscados dos livros dos vivos. E o que é que isso significa? Sabe, Davi aqui ora, claro, de forma imprecatória, ora para que seus inimigos morram. E por fim, no Salmo 109, verso 9, ele disse, veja que texto, ele disse, fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Que oração é esta? Note, irmãos, que essas orações não são expressões muito agradáveis, ou são? Quando foi a última vez que você, assim, pensando no seu patrão, pensando no seu chefe, pensando naquela pessoa, geralmente que tira a sua paciência, quando foi a última vez que você orou dizendo assim, ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca? Você está lembrado ou lembrada quando foi a última vez que você fez essa oração? Sabe, irmãos, diante desses exemplos, o que me parece é que os salmos de imprecação, ou seja, salmos de esconjuro, salmos de maldição, estes salmos são aqueles onde o salmista roga por maldição sobre o mundo, roga sobre certas pessoas, sobre os inimigos de Deus, entre outros. Então, meus irmãos, eu creio que os comentaristas bíblicos, diante dos salmos imprecatórios, eles quebraram as suas cabeças. Por quê? Eu creio, Ana, eles quebraram as suas cabeças para poderem entender o que de fato significa imprecar, o que de fato significa os salmos imprecatórios. E aqui eu fiz uma pesquisa, sabe que há quem diga, estes salmos simplesmente não fazem parte da inspirada palavra de Deus. Diz alguns, isso de fato é parte de um plano de vingança, de um crente do Antigo Testamento que está assim, reagindo a uma provocação por causa de algum tipo de hostilidade, ou quem sabe por causa de algum tipo de animosidade pessoal, ou seja, alguém que lhe fez um mal e ele ora agora porque ele quer vingança. Outros dizem assim, bem, é claro que esses salmos fazem parte da Escritura Sagrada, eles fazem parte da palavra de Deus, é inspirado assim como as palavras de Satanás escritas na Bíblia. Veja Gênesis 3, lembra de Jó, capítulos 1 e 2, entre outros? Irmãos, isso de fato são registros fiéis de que do sentimento do salmista e que foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Pense bem, irmãos, esse exercício espiritual é para você nesta hora. Pense bem, qual é a sua, olha a pergunta, qual é a sua reação diante daqueles que lhes fizeram um grande mal? Qual é a sua reação? Entendeu a pergunta? Então,
qual é a sua reação? Será que seja a terceira lei de Newton? Qual é a sua reação? Irmãos, Pedro disse, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Mas, irmãos, na prática, o que você, de fato, geralmente faz nessa situação? Qual é, de fato, o seu sentimento diante do mal? Sabe, se nós não pararmos aqui um pouquinho ainda, irmãos, nós iremos ouvir muitas vozes sobre esse assunto. Mas veja que esse problema, eu creio que não é um problema tão simples assim. Esse problema é um problema que eu chamo de um problema multiforme. Sabe, é algo que não está assim restrito apenas ao contexto do Antigo Testamento. Pois bem, note que o Novo Testamento, e isso de forma assim muito direta, o Novo Testamento cita ou não cita o Antigo Testamento? Será que o Novo Testamento cita os salmos imprecatórios? Veja o Salmo 68. Aonde você encontra o Salmo 68 em João 2,17? Você encontra o Salmo 15, verso 25, aonde? Lá em Romanos, capítulo 11, versos 9 e 10. Veja, encontre o Salmo 109, aonde? Lá em Atos 1, entre outros. E, irmãos, note que Pedro ele não ficou assim nem um pouco embaraçado com o ato de imprecar. Sabe, Pedro não ficou nem um pouco embaraçado ao fazer isso, quando disse, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Atos 1, verso 9. Desse modo, irmãos, a pergunta é, o que devemos fazer com os salmos imprecatórios? O que devemos fazer com os salmos imprecatórios? C.S. Lewis, alguém conhece C.S. Lewis? C.S. Lewis também escrevendo sobre os salmos e também escrevendo sobre os salmos imprecatórios. C.S. Lewis disse que os salmos imprecatórios eram, entre aspas, diabólicos, que os salmos imprecatórios eram, entre aspas, demoníacos. Vamos pensar em um outro erudito, viu? Um outro erudito disse que esses salmos não são as aurícolas de Deus. Você sabe o que é aurícola? Um outro estudioso disse que esses salmos, aquele que consideramos de imprecar e imprecatórios, não são as aurícolas de Deus. E de acordo com essa frase, o que isso significa? Alguém já puxou a sua aurícula? Não entendeu nada? Vou reformular a pergunta. Alguém já torceu a sua orelha? Melhorou? Ou não melhorou? A compreensão. Sabe, irmãos, veja que a palavra orelha no latim quer dizer aurícula. Desse modo, por outra forma de dizer, o erudito disse, esses salmos não são as orelhas de Deus. Já ouviu falar de Scofield? Você não tem a Bíblia de Scofield em casa? Comentada? Que bom, viu? Claro que eu respeito esse dispensacionalista, não é? Mas Scofield é aquele, não é? Que vamos rotular mesmo, eu já acabei rotulando, de dispensacionalista conhecido no Brasil por causa da Bíblia de estudo de Scofield. Então, sobre os salmos imprecatórios, ele disse, esse é um grito inadequado da igreja. Sabe, irmãos, exceto C.S. Lewis, vamos deixar de lado aqueles outros, viu? E isso com muito respeito, e ver o que disse Charles Spurgeon sobre os salmos de imprecar, sobre os salmos imprecatórios. Charles Spurgeon, sobre os salmos imprecatórios, disse, e aqui eu vou parafrasear, ele disse, se isso for uma imprecação, deixa de pé, pois nosso coração diz amém a ela. Sabe, irmãos, eu gosto muito de Spurgeon. E você?
Eu gosto muito desse batistão reformado, viu? Gosto muito de Charles Spurgeon, e Spurgeon, ele era daquele que acreditava na Escritura Sagrada de cabo a rabo. Expressão incrível, né? Ou melhor, que acreditava na Escritura do começo ao fim, isto é, lá da cidade do Cabo ao sul da África até a cidade de Rabat, lá no Marrocos, que representava, irmãos, toda a rota de circulação da África, e isto com destino às Índias. Ou melhor, Spurgeon acreditava na Escritura Sagrada de Gênesis ao Apocalipse, ou seja, Spurgeon acreditava inclusive nos salmos imprecatórios. E desse modo, não deixe esses salmos de lado, não descarte os salmos imprecatórios, pelo contrário, leia, pelo contrário, ore, pelo contrário, cante estes salmos. Irmãos, no livro recente, o livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia Sagrada, de Robert Plummer, editado aqui no Brasil em português pela editora Fiel, aqui no passado bem recente, em 2017, na questão 30, a questão é: como interpretamos os salmos? E Plummer divide os 150 cânticos como de lamentação, de louvor, de ação de graças, de celebração, de sabedoria, de arrependimento e salmos imprecatórios, que são os 7 tipos de salmos mais comuns. E Plummer disse que os salmos imprecatórios são os salmos de maldição. Isso mesmo, salmo de maldição, entre os quais os mais conhecido é o salmo de número 137. Vê também o salmo 35, o salmo 60, o salmo 70, o salmo 109, o salmo 140, e nesses salmos o falante clama a Deus. Olha o conteúdo: o falante clama a Deus que decrete sua justiça divina contra os inimigos do salmista. E isso, com frequência, o apelo é sempre acompanhado de uma recitação de inocência do salmista. Então, irmãos, posteriormente, tá certo, com mais tempo, não deixe de ampliar o seu conhecimento sobre os salmos imprecatórios. Mas sobre eles, Dietrich Bonhoeffer, ele disse assim: a vingança de Deus não atingiu os pecadores, e sim o homem impecável que esteve no lugar dos pecadores, ou seja, o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo suportou a ira de Deus, e o Salmo clama pela execução do julgamento divino. Sabe, ele arquitetou a ira de Deus contra o pecado e orou na hora da execução do julgamento divino. Ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, nenhum outro senão Cristo, que levava a ira de Deus, poderia orar desta forma, poderia orar desta maneira. E isso foi o fim de todos os pensamentos falsos, no sentido de que o amor de Deus não leva o pecado a sério. O amor de Deus leva ou não leva o pecado a sério. Sabe, irmãos, Deus odeia. Você sabia disso? Se prega muito que Deus ama, mas Deus odeia. Deus odeia seus inimigos. Deus os redireciona para o único justo. E quem é o único justo? O único que pode pedir perdão a favor deles. Sabe, irmãos, o amor de Deus deve ser achado somente na cruz de Jesus Cristo. E de acordo com João Calvino, a pergunta é: do que se trata o Salmo 129? E Calvino diz aqui que este salmo ensina, em primeiro lugar, que Deus sujeita a sua igreja a diversas tribulações, a diversas disposições, a fim de provar que Ele mesmo é o seu libertador, que Ele mesmo é o seu defensor. Veja que o salmista traz à memória dos fiéis quão dolorosamente o povo de Deus foi perseguido em todas as épocas, em todas as eras, e quão maravilhosamente eles foram preservados, e foram preservados com uma finalidade, ou seja, para
fortificar a esperança deles com referência ao futuro. Sabe, irmãos, na segunda parte aqui, sob a forma de imprecação, sabe, ele mostra que a vingança divina está quase a sobrevir a quem? A todos os ímpios, os quais afligem sem causa o povo de Deus. E assim, desse modo, irmãos, eu quero convidá-los, e isto em poucas palavras, a vermos ainda o Salmo de número 129. Vamos pôr as vistas aqui neste Salmo. E note, queridos, que ao olharmos naturalmente, eu não sei quando foi a última vez que você leu o Salmo de número 129, mas ao olharmos naturalmente para ele, vemos que ele se divide em duas partes, a saber, do verso 1 a 4, a primeira parte, e do verso 5 a 8, a segunda parte. Note, irmãos, que do verso 1 a 4, todos os verbos estão no passado. E do verbo 5 a 8, todos os verbos estão no futuro. E parece haver aqui quase que uma divisão natural entre o verso 4 e o verso 5. Então veja, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. O Senhor cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados, sejam repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também o que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Sabe, doravante, agora vamos olhar para estas duas sessões desse salmo, o salmo de número 129. E a primeira sessão diz que Deus é o Deus que abençoa. Qual é a primeira sessão? Deus é o Deus que abençoa. E a segunda sessão é: Deus é o Deus que amaldiçoa. Qual é a primeira? Deus abençoa. Qual é a segunda sessão? Deus amaldiçoa. Sabe, irmãos, na primeira sessão vemos o Deus que abençoa. E aqui é possível de pronto perceber um cenário litúrgico aqui entre os versos 1 a 4 do Salmo de número 129. Veja como ele começa: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, verso 1. E em seguida ele diz: Israel, que eu diga. E agora o salmista repete, talvez esse momento agora unindo a sua voz com a da toda a congregação, cantando: desde a minha mocidade me angustiaram. Verso número 2. E note aqui que o drama do Salmo de número 129 não é um drama pessoal, mas é um drama corporativo, isto é o drama do povo do pacto, é o drama do povo da aliança. Desse modo nós podemos atestar que o salmista está falando sobre um assunto. Qual é o assunto? O salmista está falando sobre aflição. Mas não de uma aflição pessoal, não de uma aflição individual, mas de uma aflição corporativa, ou seja, a aflição do povo de Deus, a aflição de Israel, ou melhor, a aflição da igreja do Antigo Testamento. Sobre isso, Calvino disse que a conjectura mais provável que me ocorre é que este salmo foi escrito depois que os judeus regressaram do cativeiro babilônico. Quando? Quando, tendo sofrido muito e muitos agraves e muitas injúrias cruéis nas mãos dos seus vizinhos, quase que eles desfaleceram sobre a tirania de Antíoco Epifânio.
E nesse estado de trevas, nesse estado de tribulações, o profeta encoraja os seus fiéis a serem fortes, não se dirigindo apenas a uns poucos, mas a todo o corpo, e isto sem exceção. E a fim, irmãos, de que fossem sustentados em assaltos assim tão ferozes, o salmista desejava que demonstrassem em oposição a tais assaltos o quê? Uma esperança. Diante das aflições, uma esperança, uma esperança inspirada e encorajada por Deus em meio à aflição, em meio ao desespero. Sabe, nós devemos desenvolver uma tolerância paciente para que possamos vencer por causa da obra do Cordeiro. E sobre aqui a aflição, note que o salmista ele usa uma metáfora gráfica. Não sei se você já percebeu. O salmista, no verso 3, ele diz... Vamos ler comigo o verso 3? Sobre o meu dorso. Vamos lá? Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram o quê? Longos sulcos. Veja a linguagem agrícola aqui do Salmo de número 129. Note aqui que eu disse que havia aqui uma metáfora gráfica, porque, irmãos, eu acredito que o verso de número 3 seja assim uma reprodução da experiência do povo de Deus na época do Egito, ou seja, era uma época boa ou ruim? Irmãos, era uma época de muito sofrimento, era uma época de, assim, açoites, era uma época de chicotes, era uma época de trabalho árduo, era uma época de dificuldades, era uma época de aflições, entre outros, para a igreja de Deus do Antigo Testamento. E veja que eu disse a igreja de Deus no Novo ou no Antigo Testamento? A igreja de Deus no Antigo Testamento. E eu disse isso porque a igreja de Deus, quando foi que a igreja de Deus teve o seu nascedouro? No Antigo ou no Novo Testamento? Quando eu me refiro à igreja de Deus no Antigo Testamento, irmãos, é porque a igreja de Deus não teve o seu nascimento, não teve o seu nascedouro no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento. E você precisa saber disso, precisa saber que já existia povo de Deus, igreja de Deus, ainda que numa perspectiva nacional, ainda no contexto de Antigo Testamento. E Alan Arman, no seu comentário bíblico sobre Salmos, editado aqui em português pela editora Cultura Cristã, ele disse que Israel é solicitado a repensar sua história pregressa, sim, em sua juventude no Egito, versos 1 e 2. Juntamente como fora escravo então, assim deve suportar muitos anos de dominação sobre seus inimigos durante o curso de seus anos de adulto. Sabe, não obstante, o Salmo 129 é um cântico, mas é um cântico de vitória que Israel está entoando, porque esses inimigos não alcançaram seus objetivos. Isto porque Israel ainda está vivo, Israel ainda está livre. Aleluia. Sabe, John Calvino diz que aqui o profeta, por meio de uma comparação aparente, adorna a afirmação anterior a respeito das graves aflições da igreja. Ele compara o povo de Deus a um campo pelo qual um arado é arrastado. Ele diz que os sulcos eram longos, de modo que nenhum canto era excluído do corte feito pela lâmina do arado. Sabe, essas palavras expressam aqui vividamente o fato de que a cruz sempre esteve plantada nas costas da igreja para fazer sulcos longos e amplos. Quantos de vocês conhecem um arado? Conhece um arado? O que faz o arado? Quem puxa o arado? Faça de conta que aquela terrinha é você. E o arado está trabalhando e não há uma área da sua vida que não seja cortada. Sulcos longos, sulcos amplos. Sabe, irmãos,
Veja que o salmista disse: muitas vezes me angustiaram. Você sabe o que é angústia? Nunca foi angustiado nessa vida? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Verso 3: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Isso aconteceu, mas o verso 4 diz: o Senhor é justo. Vamos lá? Mas o Senhor é justo. Leia comigo: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Meus irmãos, note que o Deus que abençoa é o Deus que consola seu povo. E essa consolação está de acordo tão somente com o padrão de Deus, com o padrão de sua justiça. Desse modo, ele é totalmente confiável. Veja que o Senhor é fiel em todas as suas palavras. O Senhor é santo em todas as suas obras. E Calvino disse: embora Deus pareça se ocultar por algum tempo, ele nunca esquece a sua justiça, a ponto de enganar a confiança de seu povo aflito. Perceba, irmãos, que verso encorajador é esse verso de número 4 que diz: mas o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo, ele cortou as cordas dos inimigos. Sabe, irmãos, por diversas vezes o Senhor livrou o seu povo das mãos dos ímpios. Lembram? A saber, e aqui eu fiz alguns destaques: o Senhor livrou o seu povo das mãos dos ímpios, a saber, no Egito, a saber, na Síria, na Babilônia, em Roma. Mas diante das aflições desta vida, qual é a música que deve brotar dos seus lábios? Diante das aflições, das provocações, das dificuldades, dos sofrimentos, qual é a música que deve brotar dos seus lábios? O verso 4 vai te ajudar. A música que deve brotar é: mas o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sabe, irmãos, João Calvino disse: digno de especial observação é o fato que o bem-estar da igreja está inseparavelmente conectado com a justiça de Deus. O profeta também nos ensina sabiamente que a razão por que os inimigos da igreja não prevaleciam era que Deus transformava em nada. Deus transformava em nada os empreendimentos deles e não lhes permitia ir além do que determinara em sua própria mente. Ou seja, é Deus quem corta as cordas dos ímpios. Verso número 4, ou melhor, é Ele quem desfaz as cordas que estão amarradas ao pescoço do boi. Em outras palavras, é Deus quem desprende os ímpios de nós. Aleluia! Sabe, em Deus, irmãos, a crueldade dos ímpios chega ao fim. Ele é ou não é o teu consolo? Ele é ou não é o teu baluarte? Ele é ou não é a tua fortaleza? Ele é o Deus que abençoa os filhos de Deus. E aqui, irmãos, vamos nos encaminharmos para o último ponto dessa mensagem. Desse modo aqui nós podemos dizer confiantemente: o Senhor é justo. Porém, por fim, note aqui a segunda seção desse salmo. Qual é a primeira? O Senhor que abençoa. Qual é a segunda seção desse salmo? O Senhor que amaldiçoa. Sabe, em outras palavras, essa afirmação quer dizer que quando Deus abençoa os seus filhos, Ele amaldiçoa os seus inimigos. Desse modo, irmãos, dizer que Deus entra em aliança, desse modo dizer que Deus entra em pacto com o seu povo escolhido, é o mesmo que dizer que há bênção para os filhos de Deus, mas há também maldições para os seus inimigos. E a pergunta é: quem são os inimigos de Deus? Por que não dizer: são os não filhos de Deus? Ou seja,
a redenção de um lado e condenação do outro lado, a perdão de um lado e castigo do outro, a vida eterna de um lado e morte eterna do outro. E para o seu espanto, irmãos, os versos 5 a 8 não está tratando de vingança pessoal, mas os versos de 5 a 8 está tratando de zelo, e de zelo para com as coisas de Deus. Sabe, irmãos, a vingança é uma coisa boa? E eu concordo com você, Leandro. A vingança é uma coisa boa, gente? A vingança nunca é uma coisa boa. E a vingança sempre é um pecado. E note que o Senhor condena essa atitude na Bíblia. Porém, veja aqui a conexão que há, o ensino que há entre Deuteronômio 32, versos 35 e 36, com Hebreus capítulo 10, versos 30 e 31. Veja, em Deuteronômio 32, o Senhor disse: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. E prossegue dizendo aqui no verso de número 36, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. E o autor aos Hebreus disse: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez disse: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Desse modo, irmãos, não faça vingança com as suas próprias mãos. Deus faz isso por nós, na situação que Ele julgar necessária e conveniente. O salmista disse: sejam envergonhados, sejam repelidos, aqui no verso 5, todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Irmãos, quem é aqui o sujeito que está sendo ofendido? Note que o sujeito que está sendo ofendido aqui não é o salmista em particular, mas é Deus, ou o povo de Deus. Desse modo, é a honra de Deus que está em jogo, é a integridade de Deus, a palavra, o pacto, a aliança, as promessas de Deus que estão em jogo, e não há nada mais importante do que isso. Portanto, queridos, note o zelo do salmista pelo Senhor quando ora. E Arman disse: é característico dos inimigos que eles odeiem tudo que representa Sião. E o que é que representa Sião? A presença de Deus. E o que é que representa Sião? As bênçãos pactuais. E o que é que representa Sião? A comunidade crente. Sabe, irmãos, note que o salmista aqui pede que Deus envergonhe os atormentadores de Israel. Desse modo, o salmista usa uma figura verbal para explicar o que tem em mente. E o que é que está na mente do salmista? Sabe, irmãos, ele quer que sejam como a erva dos telhados. Aliás, você já subiu num telhado alguma vez? Já viu as ervas do telhado alguma vez na sua vida? Já viu? Já viu, Miguel? As ervas, as relvas que nascem nos telhados. Sabe, irmãos, é possível aqui que relva cresça no telhado, mas por falta de solo, o que é que vai acontecer? Logo irá murchar. Sabe, ninguém pode cegar uma safra de mantimentos que cresceu sozinho em tal lugar. E o salmista aqui deseja ver a vida dos inimigos de Sião sem qualquer produtividade, se seu fim é certo. E desse modo, o Deus que ama, o Deus que abençoa é um fato. Assim como Deus que amaldiçoa também. E isso não é um mito, isso não é uma fábula. Paulo disse, para refrescar nossa memória: se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Abençoado. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema.
E o que quer dizer anátema, do grego anátema, o que quer dizer? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, e anátema significa maldito. Em outras palavras, se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Maldito, maldito. Sabe, veja o que diz aqui, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema, anátema. Note que Deus, irmãos, amaldiçoa os seus inimigos, ou seja, Deus amaldiçoa os não filhos de Deus. E Calvino disse, que sejam eles desraigados e pereçam, pois são uma peste na igreja. Eu gosto de Calvinão, porque tem gente que não vem para abençoar a vida de ninguém, carrega as trevas dentro de si. E Calvinão olha para estas pessoas e dizem assim, sejam desraigados, pereçam como uma peste na igreja. Irmãos, a bênção do Senhor não está convosco. Você gosta desse versículo? Eu queria que o pastor chegasse para você e dissesse assim, meu irmãozinho, eu vou aqui, ler um texto para você, que a bênção do Senhor não esteja sobre você. Ou seja, segundo Calvino, aqui eu fiz um trocadilho de informações, não seja com estes pestes. Irmãos, do mesmo modo, estou finalizando, que é o salmista, Cristo confia seus inimigos ao juízo de Deus. Isaías 59 diz, eis que o Senhor Deus me ajude, quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traça os comerá. E desse modo eu quero de fato concluir, tá certo? Estamos aqui há quase 45 minutos falando, mas eu quero concluir esse sermão fazendo algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Você é povo de Deus? Amém? Você é povo de Deus? Sabe, irmãos, o povo de Deus não deve se esquecer. Aliás, como vai a sua memória, hein? Jingle biloba ou escritura nela? O povo de Deus não deve se esquecer de que são abençoados por Deus, apesar das aflições, apesar das calúnias. Aliás, você é povo de Deus? Faça assim com a mão. Espere calúnias na sua vida. Aliás, você é povo de Deus, espere perseguições na sua vida. Não sou eu que estou profetizando, não, viu? Porque o povo de Deus saboreia sofrimentos, agruras, perseguições. Sabe até quando? Sabe até quando? Até quando você morrer. Sabe, irmãos, apesar disso tudo, nós somos abençoados por Deus. Apesar dos nossos dramas, dilemas, aflições e tantas outras coisas, nós somos abençoados por Deus e você não deve se esquecer disso. 2, o povo de Deus não deve ceder ao desânimo. Aliás, você já experimentou alguma vez na sua vida o poder destruidor do desânimo? Ou você é sempre alegre? Smile. Nunca, não é? Como é que chama a figurinha assim? Assim é like, e assim? Dislike, pronto. Nunca experimentou o desânimo na sua vida? Irmãos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de que as portas do inferno não prevalecerão quanto à igreja do Senhor. Lembre-se disso. 3, o povo de Deus não deve se esquecer das obras do diabo dentro da igreja. E o diabo atua dentro da igreja? Atua ou não atua? Aqui tem Satanás e Satanáses. Aqui no masculino e no feminino. O povo de Deus não deve se esquecer disso, irmãos. Me ajude aqui. Quais são as obras do diabo dentro da igreja? Abençoar os irmãos. É assim? Vamos viver os irmãos em união uns aos outros. Me ajude aí. Quais são as obras de Satanás dentro da nossa congregação presbiterial de esperança?
Talvez ajude. Mentira, injúria, calúnia, blasfêmia, crueldade, divisão, orgulho, discórdia, entre outras coisinhas assim. Sabe, irmãos, o povo de Deus não deve duvidar do poder do Trino Deus. Sabe, ele limita o poder de Satanás e nos salva dos seus danos. Aleluia. 5. O povo de Deus não deve olvidar de que a vergonha, de que a confusão, de que a consternação são algumas das maldições dos pecadores incorrigíveis. E a pergunta é: existe pecadores incorrigíveis? Ou todos serão corrigidos? Se você estivesse aqui estudando a Confissão de Fé de Westminster, iria responder melhor esta pergunta. 6. O povo de Deus não deve se esquecer de que os não filhos de Deus não passam de erva dos telhados. Logo, logo vai murchar e vai morrer. E por fim, irmãos, palavra boa e doce, né? Por fim, o povo de Deus não deve se esquecer de que o Senhor abençoa. Não esqueça disso. Mas também não esqueça que o Senhor amaldiçoa. Note que Marcos 16:16. Você lembra desse texto? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, o que é que acontece? Será condenado. Só lhe deu glória. Que Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor. E isto é salmo de imprecação, salmo imprecatório. E que Deus me permita um dia pregar o Salmo 137. Inclusive eu estava lendo o Salmo 137 com uma irmã da nossa igreja. E quando chegou no verso 9, ela fez: meu Deus! Ela orou comigo, dizendo: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesta hora. Quero convidar o nosso irmão Léo Martins. Vamos colocar todos de pé. Irmãos, nós não estamos com instrumentos de cordas aqui, tá certo? Mas estamos louvando ao Senhor com alegria. E assim vamos finalizar o culto desta noite orando, e em seguida impetrando a bênção apostólica e cantando o tríplice amém com os irmãos. Oremos, irmãos. Senhor, soberano Deus, obrigado por mais um culto, Senhor, por essa noite, por essa palavra de exortação, essa palavra que edifica, que consola e que também nos ensina a viver de uma maneira digna do Teu Evangelho. Obrigado pelo salmo lido hoje, o Salmo 129. Obrigado porque aprendemos mais do Senhor com o Senhor. Que o Senhor nos faça viver em santidade de vida, em temor e obediência. Que possamos ser, de fato, reconhecidos como cristãos, hoje, não só hoje, mas durante toda a semana. Ser conosco, com cada um que aqui está, nos fortalece na Tua presença e que possamos, ó Deus, estar aqui quarta-feira, mais uma vez Te cultuando para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Teu Santo Espírito repouse sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Vamos lá cantar o tríplice amém? Amém, 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 amém e amém. Agora aperte a mão do irmão que está do seu lado, certo? Todo ele, abrace ele e ela, diga assim: tenha uma ótima semana e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.